Diz assim a palavra de Deus no seu Evangelho: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior, repita, muito superior, muito superior, a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Gente, essa série tem mexido muito com o meu coração, e eu tenho ouvido de muitos irmãos o quanto ela tem mexido com os seus corações também. E por amor, como um ato de amor, vale sempre uma revisão de tudo aquilo que a gente tem estudado sobre a série. Hoje nós vamos falar da virtude da justiça, mas nós já passamos pela virtude da temperança e já passamos pela virtude da fortaleza. Apenas para que a gente lembre, a virtude da temperança é quando eu modero, é quando eu controlo, é quando eu limito, é quando eu ponho as devidas barreiras àquilo que me dá prazer. Ser temperante não é ser contrário ao prazer, mas é colocar rédeas no prazer, não deixar que ele domine a minha vida. Alguns exemplos disso, por exemplo, é o prazer de comer. O prazer de comer, ele pode entrar em desordem na nossa vida. Deus fez o comer, o ato de comer, um ato de prazer. E isso é belo, isso é maravilhoso. Ele nos deu papilas gustativas, que são capazes de diferenciar sabores os mais diversos. E comer é prazeroso em situações e circunstâncias normais da vida. Qual é o problema com a falta de temperança no comer? É que o prazer de comer supera a necessidade de comer, a conveniência de comer, o modo como nós comemos e, ao mesmo tempo, o descontrole que isso gera em nós. Na verdade, há nomes científicos e seculares. Hoje, a gente não chama mais de gula, a desordem do comer, a gente chama de transtorno alimentar. É mais bonito, é mais científico, mas sempre houve. É óbvio, e aqui eu não quero reduzir as coisas a uma simples explicação, sabemos que há circunstâncias que podem alterar os nossos processos metabólicos. Mas, pelo que eu sei ao meu respeito, e da grande esmagadora maioria das pessoas, o problema com o comer relaciona-se a simplesmente o comer desordenadamente. Quando o prazer de comer passa a dominar a minha racionalidade. Vimos que enquanto a temperança modera aquilo que é prazeroso, a fortaleza me impulsiona para aquilo que é difícil, às vezes desprazeroso e muitas vezes gerando sofrimento. Se por um lado a temperança diz não ao que é bom, diz não ao prazer, por amor à razão, por amor à vontade, por amor ao fato de sermos seres com a capacidade de discernimento. Por outro lado, a coragem diz vá quando as coisas estão difíceis, quando naturalmente seria paralisar-nos diante dos desafios da vida. A fortaleza, ela é a gestão de duas emoções ou duas paixões muito comuns na nossa vida: o medo e a tristeza. Observem que é pela força, é pela fortaleza que eu venço o medo do que está diante de mim no futuro. E eu sigo desafiando as minhas próprias forças,
Daí vem a ideia de ser magnânimo. A magnanimidade é, portanto, uma virtude conectada à fortaleza, e ela vai dizer que o magnânimo, e aí a gente tem ânimo de ânima, ânima, alma, embora a gente tenha absorvido para a língua portuguesa mais a ideia da psique, que é uma palavra grega, então psicologia, ou seja, o estudo da alma. Se nós usássemos o latim, de onde vem a palavra ânima, animar, alma, ânima é alma em latim. Então, quando eu digo que aquele que vence o medo e aquele que se engaja em desafios grandiosos, este é magnânimo, ou seja, tem uma alma grande. É por isso que o contrário da magnanimidade diante dos desafios da vida é a pusilanimidade. Também tem a ver com ânima, também tem a ver com alma. É uma alma pequena. O que é uma pessoa com a alma pequena? É uma pessoa que não quer lançar-se aos desafios da vida, que desiste facilmente das coisas, que tem medo do inesperado. Por outro lado, essa mesma fortaleza, que é a virtude, que me manda ir ou me manda suportar aquilo que não é prazeroso, pelo contrário, é difícil de se alcançar, mas é bom, é digno. Essa mesma fortaleza que me convida a ser magnânimo no avanço da minha vida, me convida a ser paciente no suportar o sofrimento. Então a fortaleza, ela tem a ver com o enfrentar grandes desafios, mas ao mesmo tempo suportar as dores que a vida me dá e que eu não tenho como mudar, e que eu não tenho como alterar. Então observem, essas duas virtudes, elas mexem com praticamente tudo que se refere a nós. Nós como seres humanos que têm prazer, por isso eu preciso de temperança, mas que ao mesmo tempo tem medos e tristezas, por isso eu preciso ter aqui fortaleza. Deu para entender? Então eu tenho essas duas virtudes que me guiam. Agora olha só, a fortaleza que gerencia medos e tristezas é a virtude que eu preciso desenvolver, inclusive que vão me ajudar na superação da ansiedade, que tem muito a ver com o medo do futuro, e ao mesmo tempo com o suportar a tristeza, que tem a ver com a depressão, né? E tem a ver com o passado que me torna triste e que me tira a capacidade de visualizar o futuro. É por isso que a gente costuma dizer que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. O depressivo não consegue olhar para frente, porque ele acha que a situação em que ele vive, de tristeza, não tem mudança. O ansioso, pelo contrário, dorme pensando no amanhã. Aliás, ele vive no amanhã, ele não vive no presente. A ansiedade é um deslocamento do ser, do agora para o que ainda não veio. E aí eu sofro com o que ainda não veio e tenho medo, tenho pânico do futuro. Observem então, gente, o quão é grandiosa a doutrina das virtudes, a ética das virtudes. Ela fala sobre o que a psicologia moderna vai falar de outro jeito, de um jeito mais científico, com nomes mais bonitos, mas são as mesmas virtudes, as mesmas potências da nossa alma que precisam ser ali, né, dentro das potências da nossa alma, precisam ser desenvolvidas. Então hoje a gente nem vai falar de temperança, que já passou, nem de justiça, aliás, nem de fortaleza, a gente vai falar de justiça. E o que é a justiça? É a virtude que precisa ser desenvolvida nas minhas relações com as outras pessoas. Para haver justiça é necessário o outro. Não há justiça sem o outro. Por quê? Porque a justiça é a distribuição de bens. A definição mais clássica de justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Se só eu existisse no mundo, não teria que falar de justiça. Mas à medida em que eu existo com outro ser, com outra personalidade ou com múltiplas personalidades, aí existe a virtude da temperança, que é exatamente a necessidade de que eu dê ao outro o que é devido a ele. Tanto na minha relação com Deus, a justiça entra, como na minha relação com o próximo. Observe que a justiça está sempre como virtude, ela está ligada ao outro. A gente costuma ouvir justiça como um ato final em que se aplica a lei ao fato. E aí a gente diz que o juiz,
ele realizou justiça naquele momento em que ele aplica a lei ao fato. Mas a justiça não é um episódio, a justiça não é um ato em si, a justiça é uma virtude. E essa virtude, ela tem que ser um hábito dentro da minha vida. Eu posso lhe tratar com justiça, mas eu posso não ter a virtude da justiça se esse meu tratamento ele for episódico, se ele não fizer parte das minhas preocupações diárias em ser justo com Deus e ser justo com o próximo. E aí, gente, é exatamente sobre isso que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Quando ele diz que não veio abolir a lei, ele não veio abolir os profetas, ele não veio abolir o que ele disse sobre o matar, sobre o roubar, sobre os relacionamentos, sobre o mentir, sobre o adulterar. Ele não veio mudar nada disso, ele não veio revogar. Ao morrer na cruz por nós, o que ele quis assegurar é que eu não serei salvo em razão de ser virtuoso. Que não é a minha virtude o exercício da temperança, o exercício da fortaleza, ou o exercício da justiça, e domingo que vem da prudência, que é a virtude humana mãe, que gerencia todas essas 3 virtudes cardeais na minha vida. Mas observem, hoje eu entendo como nunca entendi na minha vida, que elas são cardeais, justiça, temperança, fortaleza e prudência, porque tudo está ligado na nossa vida, todo ato humano, toda ação humana, todo movimento humano tem relação com uma delas. Não dá para criar mais uma que seja cardeal, que seja central. Haverá outras que estão ligadas a ela. Como eu falei, por exemplo, aqui da fortaleza, em que a magnanimidade é a fortaleza em ação. E a paciência é a fortaleza no suportar a dor especialmente, e inclusive em dar a própria vida por amor a uma causa nobre. Aqui repousa a fortaleza, e ela gerencia, ela é capaz de dizer não à paixão do medo, ou à paixão da tristeza. Medo, tristeza, alegria, são paixões, são emoções. Elas existem e elas continuarão existindo, e elas não são o problema da nossa vida. O nosso problema não é a tristeza, o nosso problema não é o medo, o nosso problema é a gestão da tristeza, do medo, e também a gestão da própria alegria, porque mesmo a alegria pode ser antiética na sua vida, quando, por exemplo, você se alegra com o mal que o outro está vivendo. E a tristeza pode ser algo bom, ela pode ter um componente moral, quando, por exemplo, você se entristece quando vê o sofrimento da humanidade. Então observe que as paixões, as nossas emoções, elas não têm uma moralidade em si mesmas, mas como eu as gerencio. E Jesus aqui está falando de como eu gerencio a minha relação com o próximo através da virtude da justiça. E ele disse, eu não vim mudar. Aí daquele que tentar mudar, aquele que ensinar diferente do que está ensinado nas Escrituras sobre a ética do reino, esse será pequeno no reino. E esse também não entrará no reino, caso ele considere que os meus mandamentos, eles não são aplicáveis para hoje. Mas aí eu fico pensando, se por um lado, não é a virtude da justiça, não é a virtude da temperança, nem a virtude da força, nem a da prudência, que me dão acesso à glória de Deus, mas a cruz de Jesus, o que é que está óbvio no ensino cristão? É que se por um lado eu fui salvo pela graça, o meu processo de aquisição de virtudes é um esforço que eu faço junto com a ajuda do Espírito Santo. Se a sua salvação é ato único do Espírito Santo, de amor, ato de autossacrifício do Filho de Deus, por outro lado, a aquisição da virtude ou a santificação é outro nome que você pode dar, o processo de santificação, ele implica tanto o esforço contínuo para que se torne um hábito na minha vida e na sua vida. Eu tenho que me habituar a ser justo. Na verdade, não há a justiça enquanto virtude se isso não for uma deliberação constante, contínua de ser justo, não haverá a justiça, não haverá a virtude da justiça. Então Jesus está dizendo, eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir a lei. É interessante que
um escritor que a gente usa muito aqui para os estudos das mensagens, que é William Hendrickson. William Hendrickson, ele falando sobre o termo justiça em Jesus, os juristas vão entender melhor, mas eu vou dar a explicação para todos. Ele vai dizer que o termo justiça em Jesus é muito mais abrangente do que é hoje usado no vocabulário do direito. Justiça para Jesus tem tanto o caráter forense, tem tanto a ver com as questões do direito positivo, como tem a ver com as questões morais. O problema é que a gente às vezes não percebe que o direito, no final das contas, as leis, no final das contas, são o quê? São a imposição do Estado, gerando ou requerendo condutas nossas que são consideradas importantes de serem resguardadas. O direito não se preocupa muito com a intenção. O direito se preocupa com a adequação da sua conduta à lei. Não está se preocupando muito o direito se você está fazendo aquilo achando bom ou ruim. Por exemplo, para o fisco não importa se você paga imposto de renda achando bom ou ruim, importa que você pague. Mas a justiça enquanto virtude me faz querer o que é justo, inclusive o que é justo para César, de maneira feliz. Você pode dizer que tem a virtude da justiça quando você paga ao Estado tributo com a alegria de estar sendo um bom cidadão, porque sabe que daquele dinheiro ali haverá políticas públicas para a coletividade. Mas quando Hendrickson diz que quando Jesus diz, se vocês não superarem em muito a justiça dos fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus. O que é que ele está querendo dizer com isso? Não é só uma questão de adequação à lei, é uma questão de um coração que se adequa à obediência. E aí é que entra a virtude. Um filho pode obedecer ao pai e fazer isso por um ato de consciência, mas sem ter a virtude da justiça. Ele só terá a virtude da justiça quando ele fizer isso por uma vontade interior que a faz, pelo hábito, estar feliz por fazer aquilo. E aí, gente, que está o mistério do cristianismo. Nós não somos chamados para cumprir regras à toa. Nós somos chamados para adequar a nossa vida ao caráter justo de Jesus. E esse caráter justo de Jesus começa na relação dele com o próprio Estado. Estão lembrados quando perguntaram, é lícito pagar tributo? E ele disse, o que é que tem escrito aí nessa moeda? César? Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus foi um bom cidadão, ele entendeu a necessidade da tributação ali, mesmo estando a Palestina dele sujeita ao Império Romano, mas ele disse, isso aqui é de César, então dê a César. Jesus foi um bom cidadão na relação com o Estado, mas Jesus também foi alguém que nas relações com o Pai e nas relações com os irmãos, ele foi justo em tudo que ele fez. E é essa justiça que eu quero para a minha vida. Hoje eu entendo de maneira muito mais perfeita que ser justo não é apenas se indignar com alguma injustiça, é querer sê-lo, e é querer sê-lo todo o tempo, e é querer sê-lo em todas as dimensões da vida. Você vai entender isso melhor, a gente vai colocar aqui no quadro, vai colocar aqui na tela, essa ideia de que Jesus quer que as minhas relações com Deus e com o próximo sejam regadas pela virtude da justiça, quando ele fala dos 10 mandamentos. Às vezes a gente acha que os 10 mandamentos são 10 regrinhas vetustas, antigas, ultrapassadas, sem sentido. Mas ali Deus resume em 10 mandamentos aquilo que é justo na distribuição do que é devido do homem para Deus e do homem para o outro homem. Os primeiros 4 mandamentos, eles se referem à justiça, ao ser justo na minha relação com Deus, a dar a Deus o que é dele, e nos outros 6, na minha relação com o meu semelhante. Mas o fato é o seguinte, não há justiça sem haver pelo menos 2 pessoas. É por isso que o ser humano não se completará jamais na sua perfeição divinal, se não tiver o componente da alteridade do outro, e como eu me relaciono com o outro. Isso é belo demais. Nós somos criados para essa comunhão, para esse respeito. Então vamos lá. Diante disso,
como a justiça para Cristo não é algo apenas forense, no sentido do direito, mas tem a ver com a ética, e mais do que isso, tem a ver com a vontade que junto com as paixões se direciona a fazer e agir de maneira justa. Você pode, como disse, fazer o certo sem querer fazer o certo. Isso não interessa à verdadeira justiça. Olha como isso é maravilhoso. A intenção do coração está em jogo quando a gente fala da virtude da justiça. Eu tenho que ter o desejo, eu tenho que ter a vontade, e mais ainda, tem que envolver coração também, tem que envolver paixão. Fazer aquilo por amor, eu quero fazer aquilo me deixa feliz. O que deve me deixar triste é aquilo que é injusto, não aquilo que é justo. Se você se entristece em fazer o que é justo, então você ainda não é justo. Você realizou um ato justo, mas ainda não tem a virtude da justiça. Deu para entender mais ou menos, gente? Ou está confuso na cabeça? Tá não? Tá dando para entender? Sim ou não? Estão calados demais. Entenderam? Foi nada. Vamos começar. Justiça começa com J. Vocês vão entender agora, a partir dos 10 mandamentos, como é bela essa distribuição do que é devido a cada um, nas relações com Deus, na relação com o próximo. Vamos para os 10 mandamentos. Eu preciso avisar os meninos aí que estão no controle, para que vocês possam colocar o texto. Coloca aí Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3. E aqui, gente, nós vamos entender a hierarquia dos bens que precisam ser assegurados. Na minha relação com Deus, depois na minha relação com os meus superiores, na exemplificação dos meus pais e depois nas minhas relações com os meus iguais. Isso é muito interessante. Olha o que Deus diz nos 10 mandamentos. É um tratado do que é justo a partir das relações verticais e a partir das relações também horizontais. Olha só que maravilha. Deus começa dizendo o que, irmãos? Leiam aí. Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, é um ato que diz respeito à minha relação com Deus. É um ato, ou seja, ter deuses que não o Senhor é injusto. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. A idolatria ao dinheiro é um ato injusto. Por quê? Porque você está quebrando aquilo que deve ser a sua relação de honra e de dar a Deus o que é dele. Ou seja, ser justo para com o Senhor. E a justiça para com Deus, nós chamamos de religião, e não de direito. A religião é exatamente isso. É a relação que se tem entre o adorador e o ser adorado. Ser justo para com Deus, e que a gente chama de religião, é exatamente o que eu dou para Deus diante do que Ele merece, do que é dele. E Ele disse: não terás outros deuses além de mim. E é aqui que reside o nosso problema basal, é a idolatria. Nós estamos sempre trocando de deuses, nós estamos sempre construindo deuses com as nossas mãos. Ou dinheiro, ou poder, ou sexo, ou corpo, ou espelho, ou os músculos, ou até mesmo, eu vou para uma coisa bem da gente, cuidado, para que o seu índice baixo de gordura não se transforme em seu Deus. O centro de regência da sua vida, ou seja, você está vivendo em torno disso. Então aí lhe falta temperança e aí lhe falta justiça. Você não está sendo justo com Deus quando você substitui a razão de ser da sua vida do Criador para qualquer coisa que tenha sido criada. O que for útil nessa vida, por mais útil que seja, se tomar o lugar de Deus, é um ato de injustiça para com Deus e que a gente chama na teologia de idolatria. Então, idolatria, quando você pensar em idolatria, você já pensa na virtude da justiça. Eu não estou sendo justo com Deus quando eu procuro, por exemplo, alguém que me diga o futuro. Como assim, pastor? Se Ele diz que Ele é o Senhor do meu futuro e que eu devo confiar nele, quando eu tento predizer o meu futuro, eu estou rompendo a minha relação de justiça para com Deus. Por isso que a adivinhação é um ato injusto.
verso 4, ele continua com aquilo que é justo diante dele. E ele vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aqui está uma substituição mais clara. Aqui é uma palavra para os judeus que construíram ali ídolos feitos com suas mãos para substituir a Deus. E aqui, sobre esse versículo, existe a chamada controvérsia iconoclasta. O que é isso? Durante toda a história do cristianismo, há setores do cristianismo que brigam sobre a construção ou não de imagens, de pinturas, de expressões do sagrado. Os iconoclastas, eles são contrários a qualquer expressão do sagrado, né, a partir das construções. Os protestantes do ramo luterano não foram iconoclastas. Se você for uma igreja luterana, por exemplo, na Europa, você vai ver que lá há imagens construídas, há vitrais. Os anglicanos usam vitrais também, expressando. Os ortodoxos usam ícones, pinturas. Mas há outros que não usam nada, que na verdade fizeram verdadeiras jornadas para a destruição de ícones, para a destruição de expressões, de imagens. Eu sei que esse tema é extremamente complexo, porque durante todo o tempo da história da igreja, mesmo dentro dos ramos protestantes e até mesmo os iconoclastas dentro da própria ortodoxia, tiveram essas problemáticas. Mas no fundo, o que esse verso quer dizer e quer expressar não é o ato em si, mas é a adoração daquela coisa como Deus. E aí talvez você não tenha uma estátua de São Pedro na sua casa, mas o seu carro é o seu São Pedro. Está ali, corporificado em um objeto que ninguém toca, é sacro, as suas coisas. Então observem que o que está em jogo é a construção do coração, tirando Deus do centro e colocando qualquer outra coisa. No verso posterior, ainda sobre justiça para com Deus, nós vamos ver no verso 5 a seguinte palavra: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo o pecado dos filhos, castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas, entretanto, no próximo verso, no 6, ele diz: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deu para observar 3 versos 1000. O que Deus está querendo confrontar aqui não é seu juízo, é sua misericórdia. Ou seja, eu sou misericordioso para aqueles que entendem que eu sou misericordioso até a 1000ª geração. Eu não fico nas 3 gerações do ódio, eu me agarro nas 1000 gerações do amor, da obediência, do entregar-se ao Senhor. E aí a gente vai mais longe. Ainda relacionado a Deus: não usarás, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Ou seja, eu não posso colocar Deus onde Ele não deve ser colocado. Por exemplo, não podemos usar o nome de Deus em vão, às vezes em discussões políticas sem sentido, tolas e muitas vezes contrárias ao próprio Deus. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Quando a gente falar do que é devido ao outro como sendo ato de justiça, nós vamos colocar par e passo a passo e lado a lado 2 coisas. Uma, a questão do aborto, e outra, a questão do adultério. E eu lhe pergunto, por que é tão comum a turma da direita falar contra aborto e falar pouco sobre adultério? Por que muitos homens e mulheres de bem veem uma vida que não deve ser tocada no ventre da sua mãe, mas ao mesmo tempo relaxam com algo tão importante quanto, na verdade, que é a dignidade do outro, é a dignidade do cônjuge? Por que a gente escolhe só algumas coisas e elege algumas coisas para que a gente se considere justo? Já entendeu que a gente escolhe o que nos é conveniente para parecermos justos?
e não analisamos os critérios de ter a virtude da justiça a partir de um prisma muito mais amplo, e nós estamos vendo isso. E os 10 mandamentos têm essa pedagogia. O que é para mim a pedagogia dos 10 mandamentos? É mostrar o pluricentrismo do pecado humano. E mostrar que nós temos aqui uma imagem muito clara do que é ser justo para com Deus e do que é ser justo para com o próximo. No verso 8, nós temos a seguinte frase: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Ter um dia de descanso na sua vida é um ato de justiça para com Deus. Se você é daquele tipo de gente assim, e se orgulha, né? Eu trabalho de domingo a domingo, comigo é feito cantiga de grilo. E às vezes se acha um exemplo, um padrão social. Na verdade, você está sendo muito mais um padrão de Mamon do que um padrão do Deus vivo. Porque Deus nunca quis que trabalhássemos de domingo a domingo. Quem não descansa é também um idólatra. Quem não descansa não está sendo justo com Deus. Olha que doideira! Se eu não descanso, eu estou sendo injusto com Deus. Gente, isso aqui é transformador. Isso aqui mexe com as estruturas da gente. A gente deixa de olhar os 10 mandamentos apenas como uns mandamentozinhos que ficaram lá atrás. Mas na verdade eles são um resumo. Eles são o coração do que é justo na vida humana. E aí eles, quando sai de Deus, ele passa para as segundas autoridades sobre a nossa vida, que são nossos pais. Observem que há uma hierarquização dos bens a serem distribuídos. Depois que ele fala sobre santificar o sábado, ele vai falar no verso 9 o quê? Olha o que é que ele diz no verso 9. Trabalharás 6 dias e neles farás teus trabalhos. Mas não é isso que eu quero. Mais um, já falei sobre isso. 10. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. O princípio de descanso é um princípio de honra a Deus e de ser justo com Deus. Se você não quer ser justo com você descansando, basta você saber que não descansar é ser injusto com o Criador. E começar a ver isso como um ato de injustiça. Portanto, se lhe falta descanso, lhe falta a virtude da justiça. Nunca pensei que essas coisas estivessem tão ligadas. Porque o que é justiça? Repita comigo: justiça. De maneira simples. Fala, irmão. De maneira simples. É dar a cada um o que lhe é devido. Se honra, honra. Se amor, amor. Se dinheiro, dinheiro. Se pagamento, pagamento. Se fidelidade, fidelidade. Se amizade, amizade. Isso é ser justo. Não é só desejar que os corruptos vão para a cadeia. Aí o cara se acha justíssimo, porque deseja, e diz assim: eu sou um homem justo, porque eu desejo que os corruptos vão para a cadeia. Eu não aceito corrupção. Tudo bem. Então também não aceite o adultério. Então não aceite também a sua idolatria do trabalho. Também não aceite a idolatria do seu corpo. Porque você está sendo igualmente injusto nessas coisas. E não dá para escolher umas e não outras. Vocês estão entendendo? Qual é a minha visão hoje quando eu analiso a filosofia política? A esquerda se concentrou no amor ao próximo, como mote, o coletivo, e fraquejou nas questões mais pessoais das relações, por exemplo, da vida, do aborto. Mas, por outro lado, a direita se concentra demais nas questões de moralidade pessoal e fraqueja na justiça distributiva, ou pelo menos na ideia do outro. Ou o cara de direita pode estar representando na sociedade brasileira o velho padrão do homem monógamo, mas da monogamia do casamento. É interessante, se você estudar um pouco da sociologia do Brasil, você vai ver que o padrão do homem bom no Brasil é aquele cara que cuida da família, que tinha uma só mulher e que não tinha problema ter outros casos por fora. Não foi assim que a gente aprendeu? Dos nossos amigos, né? Ou seja, tem mulher para casar e tem mulher para transar.
Eu ouvi muito isso. E olha que eu não sou tão velho. Então, nós temos que criar vergonha na cara. E entender que ser justo é muito mais do que escolher algumas coisitas que me são convenientes e erigir o altar da minha própria justiça sobre essas poucas ou algumas coisas que eu elejo como justas. Observe agora que Jesus mesmo, ele vai agora para a outra instância dos bens a serem garantidos e assegurados. Minha relação com Deus e depois o quê? A minha relação com aqueles que representam a mão de Deus sobre a minha vida. Os meus pais. Tem gente que acha que deve honrar pai e mãe até quando é maior de idade. Depois não precisa mais. Mas é que você não está entendendo as coisas. A honra aos pais, honrem seus pais e sua mãe, a fim de que tenhas vida longa e na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deus está dizendo o seguinte, que é justo honrar os pais. Mas meu pai era ruim. Foi isso que Deus escolheu para ser seu pai. Ah, mas eu não consigo me relacionar. Honra é muito mais que isso. O que não tem condição na sua vida, meu caro, minha cara, se você quer ter vida longa na terra, no sentido de vida plena na terra, não tem como você não honrar os seus pais. E uma das coisas que mais me martirizam na minha história de pastor é ter conhecido alguns irmãos e irmãs dessa igreja que mesmo com os pais mortos não conseguiram perdoá-los por algo que fizeram. Na verdade, a honra aos pais, e essa honra, ela é devida enquanto eles existirem. Ah, pastor, vai haver honra aos pais no novo céu e na nova terra? Vai. Porque eles serão sempre o caminho que Deus usou para ou me ter ou me criar como filho. E aí a gente tem na expressão de Maria e José, Maria, mãe de ventre, José, pai adotivo. Não sei se vocês perceberam, mas a Sagrada Família, ela é o arquétipo, ela é exatamente aquilo que se representa daquilo que a paternidade significa. José é aquele que não participou da concepção, mas é o pai de Jesus. Maria participou da concepção e é a mãe biológica de Jesus. Isso é muito maravilhoso, porque se eu não entendo esta honra àqueles que eu vejo, eu jamais honrarei Deus que eu não vejo. Não se engane, ou melhor, não deixe o diabo te enganar. Hoje você pode dar um basta a esse conjunto de sentimentos e emoções mal gerenciadas no seu coração, justas ou admissíveis, é claro, dor, tristeza, até mesmo asco, porque o desejo, ele contrapõe o nojo. Isso pode existir enquanto paixão, só não pode dominar o teu intelecto. É por isso que o perdão é um ato de escolha moral e não um sentimento. Você pode perdoar alguém mesmo se sentindo ainda muito mal, ainda muito triste. Porque na ordem das coisas, o intelecto perdoador vem primeiro. Depois a emoção adere ao intelecto e ela vai sendo corrigida a partir da escolha do intelecto. Então, Deus está chamando gente aqui para perdoar os pais. Para honrar seus pais. Quem quer que eles tenham sido. A sua memória, nas suas orações. Deus é maravilhoso, ele começa analisando a partir da minha relação com o Deus invisível, depois com os meus genitores visíveis, os que me geraram no coração, me geraram no ventre. Aqui, na representação de Maria e José, que para mim é perfeita. Um para representar as famílias adotivas e outro para representar as famílias biológicas.
É demais, isso aqui é demais. É doido demais. Aí o Senhor continua, depois que Ele nos tira dessa relação sobre aqueles que foram postos acima de nós, sem a nossa escolha, Ele agora passa para as relações comutativas. E Ele vai para o próximo verso: não matarás. Observe que depois da honra a Deus e aos pais, do que é devido a Deus e aos pais, o maior bem a ser protegido é a vida. Porque o homicídio é o quê? É tirar a vida. Mas tirar a vida intencionalmente. Não há homicídio no acidente. Pode haver culpa. Mas um homicídio, tirar a vida. Por que tirar a vida vem aqui no primeiro dos atos de justiça para com o próximo? Porque o ser humano, ele é a representação visível da imagem de Deus. Esse negocinho pequenininho, essa bolinha de tecido, ou essa bolinha de carne, já tem nas suas potencialidades eternas todo o potencial de ser em ato, em realização, aquilo que ele já é em potência. Qual é a diferença? Um embrião, ele é potencialmente um homem e uma mulher formado. Faz a análise genômica dele. Faz a análise genômica, faz a análise do DNA de um feto de uma semana, de um embrião de uma semana. Faz a análise genética. Essa mesma cadeia, essa mesma sequência genética, tu carregarás para o resto da tua vida. E eu quero me concentrar em ser justo com o próximo apenas em 3 áreas, porque não dá para a gente tratar tudo. Na verdade, já está longe. Estou até passando da hora. O relógio está quebrado ali, é bom demais para quem não gosta de relógio. Mas deixa eu ser breve. Vocês entenderam ser justos para com Deus, sim ou não, irmãos? Entenderam a importância de sermos justos para com o nosso Pai, sim ou não, irmãos? Isso é virtuoso. Agora vem o próximo. Qual é o primeiro bem que Deus quer que seja protegido? Qual? A vida. Depois o quê? O casamento. Não adulterarás. E depois a propriedade privada. Não roubarás, não furtarás. Olha que coisa linda. Todo mundo construindo teorias de direitos humanos, direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direito de terceira geração. Isso já está tudo na Bíblia, até o direito ambiental já está na Bíblia. Quando Deus manda o homem cuidar do jardim e não destruí-lo. Isso é maravilhoso, isso é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é incomparável. Olha essas 3 coisas que estão em perspectiva: vida, casamento e propriedade. Tem uma coisa que me deixa muito inquieto. E o diabo sabe como agir. Se há uma sequência importante, primeiro eu preservo a vida, depois eu honro a instituição mais importante da terra, que é o casamento. Para depois pensar em propriedade. Em uma sequência. Deus coloca em uma sequência. É curioso, muito curioso, que o homicídio ainda espanta basicamente todas as culturas da terra. Todas as culturas. São poucas as culturas. Só se for alguma cultura ali silvícola, de alguma tribo que... E aí vem todo aquele dilema: o Estado deve ou não intervir numa tribo que comete infanticídio, que mata criança de 1 ano, de 2 anos, em ações de feitiçaria ou em ações porque acha que aquela criança carrega uma maldição. Eu entendo que sim, até porque a própria ONU declara o direito à vida como algo inalienável na sua declaração primeira de direitos humanos. Depois vai passando, né? Opa! A vida está garantida, desde que tenha mais de 12 semanas. Porque até 12 semanas não é bem uma pessoa.
Essa é a discussão que está rolando no Supremo Tribunal Federal. Mas olha o que é interessante. A vida é o primeiro bem a ser resguardado na minha relação com o outro. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Será que isso é só uma questão religiosa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Passa ali no Bessa, amanhã cedinho. Vai onde as tartarugas botam os ovos. Leva uma sacolinha de supermercado. Pega um ovinho daquele. Bota dentro da tua bolsa. Bota dentro da tua bolsa um ovo de tartaruga. Daquela tartaruga, bota e deixa alguém te denunciar. Pega um ovo de canário silvestre do ninho e leva para chocar em casa e criar aquele bicho. Para ver o que é que acontece se tu estiveres com um animal guardado em uma gaiola que esteja em extinção. Agora o ovo humano pode destruir até 12 semanas. Gente, nós estamos loucos. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com racionalidade. Nós invertemos a dignidade humana e colocamos a dignidade animal acima da dignidade humana que foi feita à imagem e semelhança de Deus. E vou dizer mais, pode ser mãe de pet, viu? Mas não se contente com isso não, minha irmã. Queira ser mãe. Queira ser mãe de gente. Por que muita gente não quer ser mãe de gente? Porque gente dá trabalho. Para criar gente, você tem que renunciar. Você não pode deixar um filho de 2 anos sozinho em casa, mas o pet você deixa. Seja mãe de pet, pai de pet, avô de pet, mas não fique no pet. Porque se esse negócio pega, nós estamos dando livre conduto para desconsiderar a dignidade da pessoa humana e valorizar mais um ovo de tartaruga do que um ser vivo dentro de um ventre com 12 semanas. E isso não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. No verso anterior, no 14, Deus vai falar de outro bem a ser assegurado, que é o bem do matrimônio. Não adulterarás. O matrimônio, sim, é um bem, e ele transcende a religião. Porque historicamente é por causa de um casamento, de um homem com uma mulher, com seus filhos, que nós estamos aqui. Isso aqui não tem nada a ver com religião. É incoerente pensar em viabilidade civilizacional se o casamento não for um bem protegido na natureza do que ele é, e não naquilo que eu cogito que ele seja, e não naquilo que eu idealizo que ele seja. Agora, o que me chama a atenção, especialmente os civilistas aqui, pastor Davi é estudioso do direito civil, tem alguns irmãos aqui que foram magistrados, são advogados. Uma coisa, isso aqui vai ser motivo de minha pesquisa. Por que algo tão sério quanto o matrimônio foi pulado quando o direito assegurou pela força do Estado bens básicos como a vida? Por que o direito diz que matar é também um ato antijurídico e não apenas antimoral? Por que o direito diz que o furtar é um ato antijurídico e não apenas antimoral? E por que despedaçar o coração da esposa e do marido, alguém feito à imagem e semelhança de Deus, através do adultério, é considerado apenas como uma simples escolha social e cultural? Perceberam? Vocês perceberam como as coisas foram construídas e estão sendo construídas, e aqui não tem um religioso por trás disso. Isso aqui é uma avaliação.
Por que que o direito deixou de lado a importância do matrimônio? E de garantir o bem da família? Como ela foi feita com viabilidade civilizacional. Todo respeito aos movimentos com as suas letras múltiplas. Suas aquarelas, seus arco-íris. Todo o respeito que deve ser dado a você como pessoa humana. Mas a gente está ficando louco. A gente está esquecendo o que é natural a nós mesmos. É real diante dos nossos olhos. Que não exige nem 3 gramas de reflexão. Basta 2 gramas de reflexão. Perceberam? Que você, homem de bem, quando prefere o mandamento 15, bota o 15, o homem de bem, muitos homens de bem que eu tenho conhecido, né? Homem de bem. Olha o dedinho, homem de bem, mulher de bem. São extremamente duros com o não matarás, mas extremamente duros também com o não furtarás. Porque corrupção é o tipo de furto, né? No sentido lato da palavra, furtar, tirar o que é do público. Mas está todo mundo se lambuzando e não está nem aí para o ato de justiça do verso 13. Não adulterarás. Adulterar pode, né, irmãos? Para homem de bem. A cachorrada. Uma coisa eu estou certo. Na verdade, estou certo há muito tempo. Que a gente escolhe o que é conveniente para erigir o altar da nossa própria sensação de justiça. Não mato ninguém, não mato criança, não sou corrupto, mas viola o bem que representa o amor de Cristo pela igreja, que é o matrimônio. Ou pior, tem outra forma de renunciar à beleza do matrimônio. Não é só quebrando os pactos nupciais. É tendo uma vida que desconsidera a importância de casar casando. Quero lhe dizer que de todos os nomes, esse é o que eu gosto mais. Ao invés de lhe chamar de imoral, basta eu te chamar de injusto com relação ao mandamento de Êxodo 20:14. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos faça crescer na justiça e que nos dê a graça de ser como Ele é. E isso não tem nada a ver com religião. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém? Olá, que bom que você assistiu essa pregação até aqui. Nós esperamos que de alguma forma essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nós esperamos que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais.